Boa noite a todos, sejam bem-vindos a este momento em que vamos refletir sobre a resiliência. Convido vocês para que neste momento possamos fazer uma oração inicial. Fiquemos em pé. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, nos traz uma palavra que lembra um pouco a resiliência cristã. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Toda vez que eu penso na palavra resiliência, me lembro de situações difíceis da vida que nós enfrentamos e nos abalamos, né? É verdade que ficamos abatidos, abalados. Mesmo que caminhemos, continuemos firmes. E um dos maiores desafios da resiliência cristã que eu tenho visto nos últimos períodos da pandemia, sobretudo para quem perdeu alguém, foi continuar, mesmo sentindo todas as dores, continuar firme, dizendo: Deus continua sendo o meu Deus. Sejam todos bem-vindos, fiquemos um pouco sentados, nós vamos fazer uma apresentação. Antes disso, quero dizer para vocês que esta palestra foi motivada pelos nossos amigos da Capela Rainha da Paz. E por esse motivo, nós estamos aqui com Nazaré Sampaio para fazer esta apresentação e trazer para nós essa novidade da presença da doutora Helga Teresa, que mais uma vez nós já tivemos um momento com ela aqui na paróquia, foi excelente, sobre o luto, e mais uma vez ela está presente para colaborar conosco. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a presença da doutora Helga, que mais uma vez está aqui conosco, nos transmitindo a sua experiência, seus conhecimentos
em temas tão importantes em que estamos vivendo atualmente. Seja bem-vindo. A comunidade Rainha da Paz, a paróquia do Rosário, a acolhe com muito carinho. Helga Teresa Eistamiller é médica, especialista em ginecologia e obstetrícia, graduada pela Faculdade de Medicina de Campina Grande. Turma 1980, atual Universidade Federal de Campina Grande. Internato e residência em São Luís e Brasília. Pós-graduada em reprodução humana, pelviscópia, pela Universidade de Kiel, Alemanha, 1992. Psicoterapeuta, com atuação em medicina cognitivo-comportamental, aprovada pela Associação Médica de Hamburgo, Alemanha, 2015. Especializações e acompanhamento de perdas e luto. Psicossomática na ginecologia e obstetrícia. Hipnoterapia, traumaterapia, atenção plena e redução do estresse. Medicina sexual, terapeuta sexual e de casais. Nascida em Viena, Áustria, educada em Campina Grande. E a atuação profissional no Distrito Federal, São Luís e Campina Grande. Desde janeiro de 1987, está na Alemanha, entre Kiel, Nordeste e Hamburgo. Atualmente atuando na endócrina, na ginecologia e atendimento a gestantes na área psicoterápica e no acompanhamento do luto em grupo, numa entidade religiosa. Então, nós saudamos a doutora Helga e pedimos aqui uma salva de palmas para ela, nessa acolhida calorosa. Muito obrigada, boa noite a todos. Eu vou pedir a permissão de retirar a máscara, porque na Alemanha, quando eu falo com a distância de 1,5 m a 2 metros, nós temos a permissão e eu me sinto mais à vontade. Essa palestra me pegou de surpresa, estava de viagem, um dia antes de embarcar para o Brasil, com meus compromissos todos, a minha irmã que pertence à comunidade da Rainha da Paz, eu não poderia dar um não, porque há muitas razões. Eu acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Eu recebi o convite e estava aberto qual o tema que eu deveria escolher, e eu disse, espera um pouco, foi no WhatsApp, disse, espera um pouco, eu vou pensar. Então eu disse, nesse mundo de conflitos, de guerras, agora com essa parte da Ucrânia, com toda essa pandemia, com o meu trabalho que eu atuo, com a minha idade, eu estou exatamente há 35 anos na Alemanha, eu completo agora em maio 70 anos, eu disse, e é um momento de agradecer o que a comunidade também fez para mim. Eu sofri, nesses últimos anos, 2020, um acidente com a bicicleta de corrida. Eu disse, eu sou a mulher biônica, eu quebrei tudo, me recuperei, depois de 6 meses estava retornando também ao ciclismo. E em 2021, exatamente um ano após, eu estava na Áustria e acontece o segundo acidente, que foi bem mais grave do que o primeiro. E eu estive em coma
E quando eu recobrei os sentidos, que ninguém mais acreditava que eu ia recuperar a função cognitiva, então, ao invés de eu retroceder, eu utilizei toda essa rede que eu possuo de amigos, de pessoas com quem se tem em contato, no mundo inteiro, que eu acho que eu dei a volta, e eu disse para mim mesmo, vai me ajudar. E foi com muita emoção que minha irmã me falou, que o Padre Márcio, então, numa das liturgias, então pede para todos que torcessem por mim, e eu considero, sou muito emotiva, considero quase um milagre de eu estar aqui, consciente, ainda meio biônica, não com todas as minhas funções, mas trabalho normalmente. E vim, então eu disse, eu vou, porque se existe um Deus, Ele vai me dar inspiração, e eu vou falar um pouco, não é palestra, porque aqui nós não temos auditório, não é universidade, não é escola, eu vou falar da minha experiência, e se vocês levarem algo em si, nós vamos fazer uma reflexão. Eu já fiz a minha missão, porque desde os 5 anos de idade, que quando eu já sabia com a mão, sei que foram 5 anos de idade, quando alguém me perguntou o que eu gostaria de ser, eu disse médica. Em tudo falava o contrário, e eu segui o meu caminho, consegui, e não somente como médica, como num determinado espaço de tempo, eu percebi que eu não conseguia entender não o lado físico, mas o lado psíquico. A vida é entre altos e baixos, é o que eu digo, todos temos, nenhum tem uma linha reta. Então, eu entrei na área de luto, devido ao falecimento do meu filho, que foi suicídio, isso em 2009. Depois fui incentivada a fazer a parte de psicologia, de psicoterapia, da cognitiva comportamental, e aí eu gostei tanto, fiquei tão entusiasmada, porque a minha função é ajudar ao próximo, que entrei na parte da hipnose clínica, depois a parte de traumatologia, em seguida a parte de relaxamento, de terapia sexual e de terapia de casais. Então, terminei há pouco tempo e eu digo, bom, isso eu tenho em princípio para mim. Não sou egoísta, mas cada um tem que tomar conta de si. O egoísmo, eu fui educada achando que era uma palavra negativa, mas é uma palavra positiva. Se eu não tomo conta de mim, quem vai cuidar? Então, eu só posso cuidar do próximo se eu me cuidar. Então, na viagem, eu estive em Brasília e falando com a minha amiga, que eu conheço ela há 35 anos, ela me disse, eu tenho algo sobre resiliência do ponto de vista espiritual. Como eu estou mais do lado psicológico, médico, eu disse, vai ser uma boa introdução para mim, iniciar com essa parte. Então, eu lerei esse trecho. Para ser resiliente, de 1000 maneiras somos pressionados, mas não esmagados. Vivemos perplexos, mas não desesperamos. Perseguidos, mas não desamparados. Isso do 2 Coríntios. Para pensar, para todos nós pensarmos, a vida é uma mistura de alegrias, lutas e sofrimentos. Muitos desses sofrimentos advêm de nossa própria fragilidade física e moral. Outro tanto advém das situações adversas ou inesperadas que nos tiram da nossa zona de conforto e revelam a nossa incapacidade de controlar todas as coisas. E um pouco desse sofrimento talvez seja provocado por terceiros, que por um motivo ou outro não simpatizam conosco ou ainda não aprenderam a conviver em sociedade. Em qualquer situação, porém, somos chamados a crescer, aprendendo a lidar com a nossa fragilidade, com a fragilidade das outras pessoas e também com as limitações do cotidiano. A boa notícia é que somos capazes de superar a maioria desses obstáculos. Com fé e com a ajuda de bons amigos, poderemos alcançar e celebrar muitas vitórias. Daí, como estou aqui, na presença clérica
então, essa parte espiritual, eu achei que combinaria com a minha introdução. Não sei o que vocês esperam. Na verdade, considero todos resilientes. Só o simples fato de estarmos aqui presentes, então, há motivação, há a sede do aprendizado, da sabedoria. Então, como trabalho com o Andok, que é um projeto para pessoas que não têm seguro na Alemanha, são foragidos, são pessoas que vivem à margem da sociedade. Então, tenho muitos africanos, faço o pré-natal dessas pacientes e vejo o quanto elas são mutiladas, o quanto são traumatizadas. Nós somos um grupo de 5 médicos da clínica médica que atendem espontaneamente. Temos assistente social, enfermeiras e pertencemos ao grupo religioso da Igreja da Alemanha Luterana. Então, o que é que acontece no dia a dia? Eu vejo pacientes que sofrem. E tem um caso, eu vou contar mais casos aqui, porque vocês vão sentir através dos exemplos o que é a resiliência. Antes que entre nesse exemplo do meu trabalho, eu diria, vamos fazer um exercício de imaginação em 3 situações. A primeira, imagine que mora numa sociedade, com um companheiro, não importa, e alguém trouxe um queijo, esses queijos dinamarqueses que tem um cheiro muito forte, e traz em casa. Se sente incomodada, eu me sentiria no lugar dessa pessoa incomodada, então haveria várias maneiras de abordar. Ou reajo, ou suporto, ou tento esconder este queijo na geladeira, embalo ele bem, por um tempo terei o sossego, mas com o tempo esse odor deste queijo vai penetrar. O outro exemplo seria a lua. Vamos imaginar não pensar na lua. Não pensando na lua, se perguntar, não existe a lua, no que estariam pensando agora? Não precisam responder. O que veio no pensamento, não pensar na lua. A terceira coisa seria uma porta. Então, eu tento pressionar essa porta, fechar, e alguém do outro lado tenta fechar. Eu tento abrir e ela tenta fechar. O que acontece com o tempo? Nessa pressão e nessa contrapressão. Isso aí significa, então, um cansaço. É como se fosse uma luta. Esses 3 exemplos, eles mostram exatamente o que é resiliência. Então, o que é que eu poderia fazer no caso do queijo? Eu poderia simplesmente abordar, eu poderia esquecer, ou eu poderia entrar em contato com a pessoa e explicar, e enfrentar a situação, mas não enfrentar a situação como se fosse uma guerra, e simplesmente ao mesmo nível da conversa que a pessoa aceitaria. No caso da lua, o que é que acontece quando eu falei no exercício não pensar na lua? Imediatamente o pensamento vem na lua. No caso da porta, a mesma coisa. Então, eu não preciso bater contra a porta. Então, é uma situação, resiliência é uma base, ela não é um comportamento. O que diferencia as pessoas que têm maior ou menor resiliência são exatamente aquelas que encontram soluções. E as soluções não são lutar contra, mas ao mesmo nível. Isso se chama de diálogo. Então, vocês já imaginaram que quando há situações conflitantes, ao invés de entrar com a emoção, quando vocês conversam ao mesmo nível, não importa a idade, não importa o nível social, não importa o nível econômico,
então as soluções se encontram, e se encontram naturalmente. Isso é que é para mim a resiliência, é o diálogo, e esse diálogo é um diálogo interno e um diálogo externo. Pessoas que nos procuram, como no meu projeto, no Andoc, elas perderam o contato. Pessoas que me procuram no consultório, do ponto de vista da psicoterapia, elas perderam o controle, elas perderam a coragem, elas perderam o sentido da vida. Antes que fale no exemplo do meu trabalho, eu, hoje nós estamos em março, em janeiro, comecei a acompanhar um grupo de luto, também numa instituição religiosa. São 8 pessoas. Então, quando eu fui a primeira vez, inicialmente, eu falei para a direção, eu gostaria de saber se há a distância das minhas perdas, pai, perda, filhos, perdas, se eu vou conseguir separar, ou seja, se eu conseguirei ser a profissional, porque quando eu me envolvo, quando eu estou dentro, eu não vou conseguir diferenciar, então eu vou ser a mesma que está no luto. E eu estava na outra posição, na posição de coordenadora do grupo. Então verifiquei, primeira apresentação, havia um casal, o primeiro, ele e um pastor. Eu já imaginei, um pastor, ele tem um nível de compreensão muito grande, mas se está aqui neste grupo com outros, ele é um ser humano, como qualquer um de nós. Ele sofre também. Ele está na outra posição, como a pessoa que está carente, que necessita de uma atenção. Então, professoras, assistentes sociais, uma polonesa e assim por diante. Todos eles, esse grupo que eu acompanho, perderam, não é um grupo de suicídio, mas há também suicídio, porque eu participei 4 anos de um grupo de suicídio. Primeiro, como a que estava sofrendo, e em seguida fui convidada a fazer a parte da coordenação, mas como o meu projeto é mais importante, e eu sou ginecologista obstetra há 42 anos, então eu disse, bom, eu vou ser mais útil nesse trabalho e deixo esse outro de acompanhamento em seguida. Surgiram as oportunidades e eu simplesmente, como agora falando para vocês, não consegui dizer não, e comecei a atuar nesse acompanhamento. Mas então vocês perguntem, o que é que essas pessoas esperam do acompanhamento em grupo? Elas esperam uma troca, um reconhecimento, porque a dor que sente, a falta desse objetivo em vida é muito grande. Quando se perde, você se torna é como se fosse um mutilado. E quando nós perdemos filhos, e todos eles são pais que perderam crianças, que perderam filhos, entre 13 a 18 anos, de diferentes maneiras. Alguns tinham somente filho único, outros tinham acidentes, outros suicídio, outros câncer, enfim. Essa massa, essas 8 pessoas, elas têm a mesma necessidade, a necessidade de ser reconhecida, de poderem, naquele espaço de tempo, são 2 horas que eu acompanho a cada 2 semanas, e eles têm a oportunidade de chorar, de desabafar, porque depois de um determinado tempo, a sociedade quase que exige ou espera de que seja normal, como se diz, o luto aconteceu, por que está ainda a sofrer? Por que está ainda a falar? Mas nós vamos viver perenamente, quando há essa perda, até o final de nossas vidas. É uma mutilação e essa não há a substituição. O interessante é que também, nesse acompanhamento, nós podemos ser normais dentro dessa situação, ou seja, porque todos estão sofrendo o mesmo, todos entendem rapidamente o sofrimento do outro, que os demais, os que estão afora, não têm essa compreensão. E há também uma espécie de companheirismo entre eles. Então, no grupo que tive dos 4 anos, eles se tornaram, é como se fosse uma parte de mim, uma família. Há uma união muito grande. Então, nós conseguimos
encontrar o objetivo da vida mais facilmente através desse trabalho. E eu considero esse trabalho muito importante. Tenho a impressão que aqui no Brasil isso também acontece. Lá é muito organizado e eu acho uma ajuda fundamental. Mas voltando para o meu trabalho Andoc, onde eu trabalho só com pacientes que estão à beira, são pacientes que vêm de todas as partes, tenho muitas africanas, pacientes do Sul-América, da Europa e da Ásia. Então, o idioma que nós falamos, 90% é inglês. Meu idioma é português, mas infelizmente, mais ou menos dou conta do alemão e do inglês pelo tempo e pelo treino. Então, eu tive uma paciente, essa me chegou quando eu fui preparar essa palestra, que não considero palestra, e sim uma troca. Eu me lembrei desta paciente que muito me emocionou. Eu tinha ido à Polônia e tinha visto numa loja uma gestante, e a gestante estava já no termo e era uma pedra. Então, aquela pedra representava o abdômen, a gravidez. E essa paciente extremamente traumatizada, ela já chegou no meados da gestação e ela não falou absolutamente nada. Eu necessito de informações quando eu vejo o paciente e percebo no olhar que o paciente está traumatizado e nós não podemos abordar, porque se aborda no traumatismo, há o risco da retraumatização, ou seja, piora-se o quadro. Então, lentamente, fui fazendo os exames básicos e mostrei, todo ginecologista na Alemanha, na Europa, faz também ultrassom. Então, mostrei para ela, ela não falava absolutamente nada porque estava traumatizada, mostrei a ela o ultrassom que faria. Ela só mostrou o dedo. Um belo dia, e eu acompanhei ela com mais frequência, por quê? Porque eu tinha que ter aquele vínculo com o paciente, eu tinha que tentar angariar a confiança dessa pessoa. Então, um belo dia, nesses controles, ela chegou e eu perguntei como estava, e ela apontou para a estátua que eu tinha, que está na minha mesa de trabalho. Então, quando eu olhei, que era pedra, ela disse em inglês, foi a primeira vez que falou, isso me emocionou muito. Ela disse, a minha gestação é igual a esta pedra. Em inglês ela falou. Ela já estava mais ou menos no 7º mês, a criança movimentava, mas ela não sentia absolutamente nada porque ela estava fechada. Ela tinha sido violentada, tinha engravidado nesse trajeto de chegar na Europa, foragida, e entendi de que a razão do trauma, porque há várias razões. E, em seguida, ela apontou para o ultrassom e quis ver o bebê, que eu tinha já mostrado, e deixei ela bem à vontade. E quando ela viu a criança, esse é o momento que mais me emociona. Isso é bom, eu digo, a emoção faz parte da vida. E ela disse, era um menino, ela disse, vai ser o meu amigo, vai ser a minha luz. Então, são exemplos que mostram a resiliência, que mostra que com um pouco de ajuda, a gente consegue quase que milagres. E essa é a vida, ou não é? Esse é um caso do meu trabalho, na obstetrícia. Tem casos de cânceres. Eu não gostaria de falar apenas do que acontece, porque nós sabemos, em relação ao sofrimento, tudo o que causa. Eu gostaria de me concentrar no que podemos fazer para sair, que foi exatamente a temática, como curar ou como sair das suas cicatrizes. Então, eu pensei, quais são os fatores que determinam a resiliência, que é exatamente a capacidade de superar as dificuldades de uma maneira objetiva,
sem forçar. Alguns têm maior aptidão e outros têm menor. No que há a diferença? Primeiro, perde-se quando o encontro, a realidade é ignorada, a autenticidade falta. Qualquer pessoa pode se tornar resiliente e encontrar o seu caminho. O relacionamento, na resiliência, se dou um exemplo, nós temos a regra ABC, é bem simples. Nós temos uma situação, nós temos a emoção, nós temos a consequência. O que é que determina a diferença na consequência? Não é a situação em si. Está doente, a vida, a coisa que nós temos mais segura nessa vida é que um dia nós vamos. Nós chegamos e vamos. É exatamente a emoção. Então, a emoção é essa que regula, é essa que determina, é essa estabilidade que nós necessitamos para que a consequência, para que o bem-estar, para que essa resiliência seja efetuada. Nós temos o nível do pensamento, e o pensamento ele tem um controle muito grande sobre o nosso direcionamento. O corpo reage, nós vemos como uma pessoa está em estresse. Nós percebemos a situação de alarme. O corpo, o pensamento, como agir, o sentimento, que é a decepção, que é a agitação, que é o medo, que é o conflito, e o pensamento em carrossel. As pessoas que nos procuram, tanto na parte do luto, como na parte dos conflitos, como na psicoterapia, elas não têm o objetivo firme. Elas, como disse no início, elas se perdem. Então, elas começam a pensar no que não consegue e não direcionar no que pretende alcançar. Uma coisa que eu acho muito importante é a empatia. Se pensar o que é empatia? Empatia numa conversa a dois, exatamente eu ter a condição, eu ter a capacidade de me pôr na condição do outro. Ou seja, está me dando a informação A, apesar de eu ter uma opinião B, mas nesse momento que a pessoa está me transmitindo essa informação A, eu estou me pondo no lugar desta pessoa. E o que é que acontece na empatia? Há pessoas que nós nos sentimos bem, outras que nós já nos sentimos como se fosse uma agressão. Então, a empatia é algo muito importante, é assumir a posição do outro como a sua. A não aceitação dessa opinião sua, não quer dizer que eu tenha que assimilá-la, implica em decepção, em raiva, e isso acontece muito no relacionamento. Então, eu quero me impor. Então, quando você mostra a sua posição, imediatamente eu lhe interrompo e eu digo, não, mas porque tem que ser assim, assim, assado. E isso gera o quê? Conflito. Se eu, na tranquilidade, escuto a sua mensagem, mesmo tendo outra opinião, a conversa vai ter um nível diferente. Essa empatia é importante. Esse diálogo, para o diálogo é necessário interesse, a abertura, o mesmo nível, não significa o mesmo nível social, o mesmo nível de contato, o respeito e a compreensão. Então, se há esses fatores, então tem tudo para dar certo. Quando que não dá certo? Quando exatamente nessa parte da empatia, nessa parte de abertura, nessa parte nessa parte em que não há respeito. Então, quando se perde o respeito, quando se perde a compreensão pelo outro, então nós estamos perdidos e não vamos conseguir absolutamente nada neste atrito. Atrito, conflito, a coisa vai apenas aumentar e a gravidade. Cada crise começa com um conflito e cada conflito com um distúrbio. A vida é como é, se queremos ou não.
no momento que aceitamos, voltamos a ter forças. Isso acontece muito nas doenças, por exemplo. Por que eu fui acometido? Por que eu? Então, há muitos, vejo isso na Alemanha também, no meu trabalho, por que o Deus quis isso para mim? Eu poderia ter perguntado, por que o Deus levou a minha filha com 3 anos de idade? Por que o meu filho se suicidou? A questão não é por quê, para quê na forma de ensinamento. Aceitação. E se conseguirmos aceitar, nós vamos conseguir viver melhor. A única chance que temos é aceitar as possibilidades que a vida nos apresenta. Não significa que eu não vou fazer nenhum esforço. Não, se eu tenho um objetivo, eu sigo aquele objetivo e as dificuldades que aparecem, elas vão ser para mim como um quebra-cabeça. É um desafio que eu realizando, que eu chegando, finalizando, eu vou ter orgulho de mim. Então, esse é o sentido. Então, nas indecisões, acontece muito, eu tenho pacientes, mas o emprego é bom, eu ganho o suficiente, mas não estou satisfeito porque as colegas não são boas, ou o casamento, porque isso. Então, esse sim e não, essa indecisão, isso aqui é um veneno. Então, tome a decisão que o seu inconsciente, nós ouvimos muito pouco ao que eu chamo de inconsciente, que é a voz do coração, que se chama. Normalmente, quando tenho dificuldades, e eu tenho muitos desafios, passei nesses 35 anos, numa cultura completamente diferente, eu sempre dei um passo atrás, fiquei tranquila e disse, eu vou tomar a decisão correta. Muitas vezes não foi a decisão correta, mas só o fato de ter tomado uma decisão e de ter esquecido o porém, mais, e etc. e tal, aquilo já me deixou tranquila. Erros todos nós vamos dar, nós somos humanos, nós não somos máquinas. Como somos, demonstramos em reações de estresse e de desafios. Então, quando estamos em estresse, nós não temos mais controle sobre as nossas reações, porque isso é o mecanismo de gatilho, é o mecanismo automático. E aí nós mostramos exatamente como estamos e o grau de estresse em que nós nos encontramos. Então, há pessoas que chegam com pânico. A síndrome do pânico não é nada mais, nada menos do que o exacerbar, porque tudo isso é uma cadeia. Agora, contarei um caso para ilustrar de uma paciente que tive vários anos. Quando tive férias na Alemanha do meu trabalho, eu vinha para o Brasil para fazer a parte de psicoterapia no consultório de uma amiga, ginecologia, e em Santa Cruz do Capibaribe. Então, para mim foi um desafio, mas é como eu disse, eu tomei aquele desafio não por necessidade, e sim para testar os meus conhecimentos. Por quê? A cultura determina, é uma diferença. O paciente alemão, devido à cultura dele, eu tenho que lidar diferentemente do paciente brasileiro. E o que eu sinto falta, porque a minha socialização foi aqui no Brasil, é exatamente desse calor humano. Como hoje, chegando aqui, então, quando encontro pessoas conhecidas, a vontade que você tem é de abraçar, é de ter esse aconchego. Isso você não tem no exterior. Então, eu vou sempre voltar, eu vou sempre me sentir bem, porque a minha base é esta aqui. Eu não me sinto estrangeira. Nasci em Viena, na Alemanha, eu sou Teresa. Por quê? Teresa é um nome brasileiro. É a Teresa cansada de guerra do livro de Jorge Amado. Não estou ainda cansada, mesmo com meus 70 anos, eu vou continuar enquanto vida tiver. É muito orgulho. Aqui no Brasil, como eu sou austríaca, então eu sou a Helga. Então, meu nome mudou. Helga Elizabeth, que tinha, hoje eu sou Helga Teresa, com muito orgulho. Então, foram passos que eu consegui e demorou 4 anos até eu, em Viena, conseguir mudar o meu nome. Mas o que eu gostaria de ressaltar ainda em relação ao diálogo,
pessoas com alto grau de resiliência. Nas crises, eu falei que, no final, o resultado é um fortalecimento, porque é um desafio, e esses desafios são constantes. Nós não temos uma vida em linha reta. Não conheço uma só pessoa. Outros perdem esse contato e se sentem no fim da linha. Esses têm poucas possibilidades. Dou um exemplo de um paciente que há pouco tempo atrás teve um AVC. Esse paciente tinha um comportamento, ele é médico. Esse paciente tinha um comportamento de pobre coitado, de vítima. E quando eu perguntava, quando abordava, ele sempre dizia: com esse meu jeito de ser, eu consigo mais. O que foi que aconteceu? Agora, há 5 meses teve esse AVC, então não está tendo a força necessária de superar, nem com a psicoterapia. Por quê? Porque a imunidade, essa força interior inexistente, como estava, ele é um paciente de 71 anos, como estava nesse modelo de vítima, permaneceu no modelo de vítima, achando que nesta hora em que está realmente necessitado, as pessoas iriam ajudá-lo. Quem vai ajudá-lo? Se ele não próprio toma iniciativa, quem mais? Então, o que aconteceu? Depressão. Depressão e pensamento suicida. No pensamento suicida, entra-se com antidepressivo, o antidepressivo, então, com ansiolítico, com medicação para dormir, com pensamento em carrossel, enfim, são 5 meses, essa pessoa anda aos poucos de cadeira de roda, não tem a força muscular, porque na depressão você não tem vontade de fazer absolutamente nada, e as chances dele quais são? Se veja o caso da Maria. Maria é a nossa mãe. A Maria, se não fosse a minha Maria, que sempre me acompanha quando eu venho no Brasil, não teria chegado onde cheguei. Então, ela que cuidou dos meus filhos, ela que deu o respaldo para que eu pudesse estudar e para que eu estivesse aqui agora. Obrigado, Maria. E a irmã de Maria teve um AVC. Ela teve toda a ajuda, ela teve a terapia, a fisioterapia, mas ela teve a vontade de superar. E superou e não tem nenhuma. Então, essa é a diferença da resiliência. É a mesma coisa. Uns conseguem, outros menos. Mas todos podemos aprender. Depende, claro, da idade. Por quê? Porque com a idade, nós assimilamos modelos. E esses modelos de comportamento, eles vão se repetindo. E para serem mudados, é preciso retroceder, entender e, passo a passo, num exercício constante, em ver como vou mudar este comportamento. Então, nós temos muito mais facilidade quando jovens, a mesma coisa com o idioma, do que com a idade. Mas é normal. Como sair das crises? Alguém me disse, foi nos piores momentos que descobri a claridade em mim. Porque todos os desafios, eles dão, por outro lado, esse desenvolvimento. Ou seja, você percebe, você tem muito mais condições do que você pensa, muito mais capacidade de se desenvolver, muito mais qualidades que ainda não foram detectadas. E nos conflitos, exatamente nos desafios, você consegue se descobrir mais. Você consegue gostar mais de você. Os passos, então, como sair das crises? Você não controla todas as coisas, mas você controla os planejamentos. Isso você pode estar na sua mão, está na sua vontade. Os passos, reconhecer que você se encontra numa crise. Refletir sobre aquela crise. Aceitar a crise. A sua contribuição. Por exemplo, quantos casos que eu tenho na terapia de casais, separei, não vou conseguir sobreviver. 50%. Onde está o seu lado? Não acontece só. Há sempre os dois lados da moeda. E que ensinamentos? Então, no relacionamento, escuto muito o porquê. Para quê?
para que vai ser útil estar passando por essa dificuldade, por essa necessidade, por essa dificuldade financeira. Eu agora vivenciei, agora são desde 2009, voltei à Alemanha 25 de outubro, a pandemia iniciou fevereiro, março de 2020, foi terrível, quantos empresários perderam as suas lojas. É impressionante o centro da cidade, que Hamburgo é uma cidade rica, mas quantas lojas fecharam, quantos supermercados, quantas pessoas em estresse, situação, quanta amargura, quanta perda. Veio a segunda crise, veio a terceira crise, agora nós estamos entrando na quarta crise, somado nosso país, a Ucrânia, Rússia, Ucrânia, nós estamos acompanhando diariamente. Já não se suporta apenas observar as imagens, então nós temos que pensar qual é a nossa função. Nós recebemos cartas, eu sou aposentada já pela idade, recebi do Ministério de Medicina, do Ministério Médico, a solicitação de quem mora só, de que entrasse, que passasse a receber uma das famílias. São mais de 3 milhões de pessoas que estão saindo da Ucrânia. Se olharem as fotos, eu acho que a mesma coisa acontece aqui, os vídeos terríveis. Então, a outra coisa é que os médicos que estão aposentados, eles estão sendo solicitados para atender essa população. A outra coisa, do ponto de vista social, nós vamos ter muito mais encargos. A parte essa parte financeira em que a Alemanha tinha uma situação boa, estável, ela vai cair. Nós temos que dividir. E isso nós só vamos conseguir se tivermos esse dar e receber. É a mesma coisa que eu faço, foi por isso que eu não disse não. Eu disse, eu recebi tanto da vida, eu recebi essa graça de estar em vida, de ter ainda o meu quociente de inteligência, de ter ainda planos, de ter sonhos. Então, é a hora de mostrar que todos nós somos capazes de ter a resiliência, mais ou menos. E quem tem um pouco menos, de tentar verificar aonde está. Por exemplo, não quero falar muito para não ficar cansativo, mas tem muito a ver com o nosso passado, tem muito a ver com a nossa infância, tem muito a ver com o amor que nós recebemos. Então, famílias que não deram a atenção, que não deram o carinho, a proteção, essas pessoas, elas estão muito mais carentes, elas vão ter muito mais dificuldades na resiliência do que tiveram amparadas. É claro, é normal. Hoje já se vê que na gestação, o ser que ainda não apareceu, que ainda não está aqui em vida, mas ele sofre. Então, o sofrimento da mãe, o sofrimento dos pais, ele já passa intraplacentário. Então, são todos esses conhecimentos. Então, tudo isso tem uma influência muito grande. Então, como disse, só resumindo, porque eu vou estar aberta também para se tiver alguma pergunta, no que eu puder esclarecer. Os passos é reconhecer, como falei, a crise, aceitar qual a minha contribuição, que ensinamentos eu levarei através desta situação e siga o seu caminho. Para completar exatamente no mesmo texto que a minha amiga me deu, do ponto de vista espiritual, então eu terminarei a minha apresentação da mesma forma que iniciei. A vida é uma mistura de alegrias, lutas e sofrimentos. E assim como precisamos encarar as lutas de cada dia, também precisamos aprender a celebrar a vida, saborear cada momento de nossa existência e expressar nossa gratidão pelos benefícios que recebemos. Renata, muito obrigado pela assistência que você me deu todos esses anos. São 35 anos que eu sempre disse, eu vou voltar, e você continua dando todo o apoio com João Mário. É necessário celebrar
não só os grandes momentos, mas também os pequenos. Um café entre amigos, o almoço em família, a brincadeira com as crianças, o passeio de bicicleta com os colegas de trabalho, uma taça de vinho com os pais e por aí adiante. Lembremos que a vida já inclui uma boa dose de luta e sofrimento. E se não tomarmos o devido cuidado, os bons momentos serão ignorados. Precisamos aprender a celebrar, a sentir o sabor da vida, a encontrar a graça divina nas pequenas rotinas do cotidiano. Uma vida não celebrada é uma vida condenada à dor e à solidão. Muito obrigado pela atenção. Oi. Alguém gostaria de, não sei se posso fazer isso, abrir para alguma colocação, alguma contribuição? Posso? Posso, claro. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, vir aqui? Pois não, até aqui, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutora. Obrigado por suas palavras. Eu gostaria que a senhora, não sei se ficou sabendo, a Paraíba toda está perplexa com o crime que teve, um acontecimento que teve aqui no sertão da Paraíba, onde um garotinho, ele, no desespero lá, no desentendimento, matou a mãe a tiro. Não sei se a senhora soube. Eu vi no Viu jornal. alguma reportagem? Matou a mãe? O irmãozinho, o irmão, e atirou também no pai. E era um conflito sobre celular, alguma coisa, me parece, nesse sentido. E, apesar de eu não ser pai, mas tem muitos pais aqui, e eu trabalho como professor, tem muitos adolescentes e pré-adolescentes que estão nesse conflito, ainda mais agravado ainda, com esse tempo de pandemia em que acabou a socialização assim presencial. Os alunos agora, mais do que nunca, o virtual, a internet. E diante disso, dessa situação que eu coloquei, o que a senhora poderia contribuir, dar uma palavra para que os pais, ou como eu, educador, possa ser resiliente, empatia, ajudar de alguma forma esses jovens que não têm a maturidade como nós temos, nós também já fomos jovens, não tem a maturidade de fazer seleção na internet do que possa vir a te levar a cometer coisas desse tipo que eu citei, ou outras coisas que não vão ser legais. Abordou um tema importantíssimo. Não quis me deter nessa fase de adolescência, de estudantes, porque isso acontece com muita frequência, infelizmente, na Europa também. O que é que acontece? Nós tínhamos, agora se olharmos para trás, nós tínhamos o círculo familiar, nós tínhamos aquela vida estruturada, nós tínhamos nossos pais, nós tínhamos os amigos, nós não tínhamos essa sede de competição. O que acontece é que o mundo, através
da internet, através do WhatsApp. Se olhar uma criança, ela está desde pequeno, os pais já dão para ela esse celular. Se estão no carro, já está com um tablete ali. Os pais não se preocupam, infelizmente, os pais não se preocupam, estou falando de fora, os pais não se preocupam mais, não existe mais a família, não existe mais a irmandade. Então, põe no colégio, aula disso, aula daquilo. Então, a insatisfação é muito grande. Não se toma conta, não se educa mais uma criança que já deveria ser em casa. A educação se diz na Alemanha, a escola que tem que educar. Não, não é a escola que tem que educar, são os pais que têm que educar. O número de separações a cada casamento, a cada 2 casamentos, um é separado. Então, a criança fica sem nenhum vínculo. E isso causa, é como se fosse uma panela de pressão dos pontos negativos. Chega um ponto que para eles, outros filmes, se olhar os filmes de terror, as brigas, as lutas, os tiques, o nervosismo, o estresse é constante. Então vamos retroceder, vamos voltar atrás. Menos é mais, qualidade de vida. Então chega num ponto desse. Não sei se lembram, há 2 anos atrás, 3, na Noruega, também numa escola, matou 70, 80 alunos que estavam lá. Imagine que coisa, que horrível. Mas é exatamente isso, é o mundo, é a falta de seguimento, é a falta do amor, é a falta do controle, porque temos que dar a base. Hoje nós temos, não faço a parte da psicoterapia na adolescência, mas nós temos especializados e vou sempre a congresso, e é exatamente isso que fala. Então, como podemos esperar a estabilidade desses seres se não tiver uma base? Este é o resultado. Mais alguém? Por favor. Celeide, boa noite. Vem aqui. A palestra da doutora Helga suscitou em mim, assim, não sei, pensamentos, contradições, muitas dificuldades. Ela é uma mulher que lutou e venceu. Muitas pessoas lutam e não vencem. Resiliência, fé. Isso tudo ficou assim na minha cabeça, até porque, como advogada, trabalho muito com direito de família e me detenho a ouvir a história, né? Cada pessoa é um mundo e cada mundo é uma história diferente. Então ela falou, é preciso celebrar. E uma frase que uma amiga ofereceu em um livro que ofertou na formatura do meu filho, eu passei a repetir muito. Celebrar é preciso para perenizar. Então tudo isso que ela disse, um encontro, um chá, um vinho, uma conversa, isso é maravilhoso. Mas me tocou o momento que ela se emocionou e a grávida disse, minha gravidez é uma pedra. Mas quando viu a ultrassonografia, ela disse, esta criança é luz. E hoje me fez pensar, decorrência de sua frase, quando eu recebi agora à tarde um vídeo com a gravação do pai desse menino de 13 anos. E ele disse, eu pedi tanto a Deus que me desse um filho, que eu o chamaria de Samuel. Pedi a minha irmã que cuidasse dele, enquanto eu me recupero. E eu peço a Deus para ficar bom,
porque eu vou cuidar deste filho. Ele é um menino bom, todo mundo gostava dele. E quando eu estava numa vidraçaria, o jovem rapaz dono da vidraçaria disse: sabe o que é que eu faria com esse menino? Mas eu matava, eu cortava os pedaços, eu enterrava. Eu não queria ver este menino. Então, quando ela deu o exemplo, esta gravidez é pedra, este filho é luz, eu me posicionei no lugar deste pai, que não tinha ultrassonografia. Porque a vida traz essas dimensões e vai depender de quê? Esse pai está com força. Não sei se ele... Eu acho que ele deve saber que perdeu a esposa e que perdeu um filho. Eu penso, porque quando ele chegou em casa, o outro menino disse. A gente vai saber depois. Mas diante de muitos quadros na vida, eu me pergunto, por que as pessoas têm força, têm fé, têm resiliência? E antes eu dizia, eu quero saber, eu vou olhar no dicionário, o que é resiliência? Ainda não ficou assim muito claro para mim, entende? O sentido, resiliência, eu fiz, é fé, força, energia. É tudo. É tudo. É tudo. Então, mas para mim, o que o mundo está vivendo hoje, numa fase, eu digo assim, Jesus está muito perto de voltar, porque o inimigo está solto, e na mesma hora eu digo, mas como a força do mal penetrou nesta criança de 13 anos? O Samuel, aquele filho que o pai diz que ele é bom, os vizinhos, o que eu tenho escutado, são depoimentos que o menino é bom, e isso anda me perturbando, e com os fatos que a gente vem ouvindo. Quer dizer, outro vídeo que eu recebi, o apartamento em Kiev, todo destruído, portas, armários caídos, aquele piano de cauda inteiro, e a mulher tira o pano de cima do piano, cheio de partículas. Ela senta e toca, talvez pela última vez, porque ela ia sair e talvez não mais voltar. Então, quando a gente olha Petrópolis, que é a natureza destruindo, e a Ucrânia, um homem, decisão de um homem destruindo, e eu começo a pensar, qual a força neste homem? Força maligna? Então, esse momento da humanidade, que eu digo espiritual, sei lá, maligno, eu ando perturbada, doutora Helga para a Alemanha, Tereza para o Brasil. Muito bem. Só uma frase. Nós não podemos mudar o mundo. As dificuldades, está completamente certa, Celeide. As dificuldades estão aí presentes. Nós podemos apenas cuidar de nós para podermos ajudar o próximo. Há muitas questões em aberto. O mundo está cada vez mais violento. Por isso que nós estamos aqui nesta vida, ainda estamos nessa vida, e temos que procurar para nós o melhor dessa situação. Porque não é no desespero, não é na pergunta o porquê. A mesma coisa a Alemanha. Nós estamos vendo um homem, o Putin, destruindo, terrível sofrimento. Mas há outros níveis. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar do meu próximo. Eu não posso abranger o mundo inteiro. Então, se cada um cuida de si, tem um pouco de reserva para o próximo. Isso que eu diria. Eu tenho as mesmas questões, Celeide. Obrigado pelas suas explicações, explanações.
Acho que mais uma pessoa, se for o caso, e depois nós partiremos para o encerramento. Se tiver mais alguém que queira dar um feedback desse momento. Nicolas. Pode. Não sou muito de falar, mas porque foi tocado nesse assunto, eu me senti impelido de contribuir de alguma forma, né? Sou pai também, né? Eu, quando li a mensagem, me desculpa, li a mensagem do pai, hoje não sei se alguém viu, saiu um texto que uma moça faz referência e faz uma reflexão em cima da fala do pai, né? E ele faz uma analogia da mesma forma que Jesus nos ama, né? Nós tão pecadores, por vezes somos aquele que martela aquele prego que foi cravado em suas mãos a cada erro que a gente comete, né? E Jesus, com sua misericórdia, olha para a gente que às vezes peca todos os dias, faz aquele mesmo erro, e Jesus estende a mão dizendo: olha, eu sei que você tem a natureza boa, né? O que aconteceu com esse menino, essa fatalidade, né? Também está vazando aí até o depoimento dele, né? O que ele falou na delegacia demonstra uma coisa, ao meu ver, e eu acho que o padre poderia responder isso muito bem. A gente está diante de uma sociedade vazia, uma sociedade que os valores, os princípios estão sendo deixados de lado, e como a senhora disse, doutora, o que prevalece é a competição, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem tem mais, quem aparece mais bonito numa foto. Eu queria ter aquela vida daquela pessoa que está ali no Instagram. Eu queria ter aquela casa, que a casa dele é linda, é grande, né? Então, a contribuição que pode ser dada a nós nesse momento, e uma resposta, é a palavra de Deus, né? Se a gente compreender a figura de Jesus diante de nós, sociedade, né? Quantos cristãos que estão aqui dentro da igreja e tenha quase que todos os dias cometido esse erro de encravar mais ainda esse prego nas mãos de Jesus, né? Aquele que derramou sangue por nós, né? Então eu senti na posição e na fala desse pai que foi comentado aí, a presença real de Jesus nesse momento. Porque não vai ser o presídio, não vai ser exterminar a vida desse menino que vai resolver esse problema, não vai. O que ele precisa é de compaixão, o que ele precisa é de amor, o que ele precisa é de Jesus, ele precisa de Deus. Então que tenhamos mais momentos com os nossos filhos. Claro que a disciplina é necessário. O pai alega lá, né, ele próprio alega de que ele era muito pressionado para tirar notas boas, ele tinha seu celular tomado, porque exatamente por mau comportamento, alguma coisa do tipo, porque não estava tirando nota boa, e só pegava nesse celular no final de semana e não conseguia falar com os amigos dele. Então, o menino era educado, né? Todo mundo gostava dele, mas faltava a essência, né? Eu sinto que faltava essa essência. Então, a disciplina religiosa, em primeiro lugar, os valores, a disciplina, não pode ser deixado de lado. Isso que a senhora disse, às vezes é um conflito até na minha família, né? Eu resisto muito para que a minha filha não esteja com o celular na mão. Que não seja o desejo dela ter um celular, e sim uma boneca, uma flauta, como ela está estudando agora, que ela venha cantar comigo na igreja. Eu quero que ela tenha esse desejo. O celular ali é um ambiente artificial e tem deixado danos enormes para os nossos filhos. Tenhamos cuidado com esse celular, que a gente tem um inimigo na nossa casa
E ele, às vezes, é o primeiro que a gente toca quando se acorda, né? Obrigado. Muito obrigado pelo depoimento. Padre Márcio, eu gostaria de fazer um pedido. Eu acho tão bonito o Padre Nosso. Vamos orar? Só dizer, antes de rezar o Pai Nosso, dizer que estamos felizes, agradecidos por este momento, com a participação de vocês também, ao nosso convite, ao convite também do pessoal da Rainha da Paz, que foi uma proposta excelente, né? Um momento muito bom, muito rico. Essas ilustrações finais que exemplificam um pouco mais essa nossa realidade atual, e percebemos que houve esse feedback, né? Foram apenas 3 pessoas, mas a gente percebe que essa coisa ficou bem colocada no nosso coração. Então, assim, uma temática muito importante. Eu vou rezar com vocês esse Pai Nosso, mas quero lembrar uma frase que a palestra toda, a palestra, como ela disse, não é uma palestra, é mais um diálogo, uma conversa. A vida é assim, precisamos aceitar. Suas palavras, não é? Acho que é um pouco a espinha dorsal de tudo isso que foi dito. A vida é assim, precisamos aceitar. Que Jesus possa tocar mesmo profundamente no coração de muita gente que, como eu disse no início, ser resiliente não quer dizer que não se sinta abalado, abatido, mas quer dizer que nós continuamos, né? Temos força para continuar, mas não quer dizer que as pessoas não se abatam, não sintam a tristeza, não. Percebemos isso nesses momentos de conversa. E quantas famílias estão profundamente estraçalhadas, ou por questões econômicas. Nós, os próprios padres, não foi fácil enfrentar essa pandemia, o fechamento das nossas igrejas. Imagine quantos padres também perderam a vida, ou até por suicídio, isso ou aquilo outro. A própria pandemia, de repente, nos fez fechar nossas igrejas, pessoas da nossa vida comunitária, trazendo todas as suas angústias, suas tristezas. Agora eu estou me sentando aqui para confessar, manhã e tarde muitas vezes, e a ressonância de tudo que muita gente passou está chegando, com muitas lágrimas. E eu quero dizer assim, como é difícil estar aqui para ajudar uma pessoa a continuar firme, sem entrar, mergulhar, porque nós também estamos no mesmo barco. Então, esse é o meu depoimento também, que eu vi o seu muito parecido. Tem alguns momentos que nós temos que ter essa distância, mas eu também sou gente, eu também senti tudo isso. O barco quase vai, não é? Também do nosso lado. Então, que Jesus possa nos ajudar a continuar firmes, fortes, mesmo diante de todas as situações que a vida nos oferece e que nos deixa muitas vezes também abatidos, tristes. Vamos rezar um Pai Nosso que é bem comum a todas as religiões cristãs. Acredito que aqui não só tem católico, viu? Acho que aqui tem gente de outras religiões, não é? Porque o convite foi aberto. Que bom que nós estamos juntos, reunidos, e que podemos dar força um para o outro também, até na oração. Depois de rezar esse Pai Nosso,
Eu queria dizer a Nazaré Sampaio, que trouxe uma lembrança em nome da comunidade, para agradecer à doutora Helga, a quem eu peço, inclusive, antes desse Pai Nosso, mais uma vez, como forma de agradecimento, uma salva de palmas para ela. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nazaré, quer falar? Abençoe. Deus Pai de bondade, que abençoais todas as coisas, te pedimos, Senhor, a bênção sobre este texto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora. Nossa Senhora do Rosário, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado a todos. Uma boa noite para todos vocês.